Os segredos revelados da oração em línguas. Segredo revelado da oração em línguas. E muita gente, apóstolo, conhece, no meu canal fala muito da oração em línguas, e aí eu perguntei um dia desse, com quem você descobriu sobre a oração em línguas? Aí muitos falam, apóstolo Robson Martins. Pastor Arilson, vai dizer, cada um tem. Sempre tem um, né, que desperta alguém lá que descobre. Né? E qual é a importância, o que fala tanto aqui no livro, e porque Deus tocou para esse tempo da oração em línguas, que é interessante, que esse aqui é sobre oração e esse aqui é sobre oração em línguas. Esse aqui a oração, a gente fala de intercessão, oração, equipamento, estratégia de batalha espiritual, né? Que é forjado para a última hora. Isso. E a nossa posição como igreja, esse livro é muito completo. Até para pastores treinar a igreja. Esse aqui é o manual. Esse é o manual. Esse aqui é. Treinar a equipe aí, pastor. Você tem que levantar uma equipe. E tem que dar o povo a ler. Desperta rápido o povo. Eu costumo até falar com os pastores que vêm nos eventos, traz suas igrejas. Eu falo assim, pastores, isso é admirável. Vocês estão vindo com as suas ovelhas aqui. Isso é muito importante que vocês estão fazendo. Vocês serão ainda mais honrados. Eles vão te honrar ainda muito mais. Porque quando você dá o melhor para suas ovelhas, move, traz, alimenta, faz isso, o Senhor dá a unção dobrada para você mesmo, para o próprio pastor. O Senhor acrescenta neles uma nova unção. Eles mudam. É extraordinário. Que o pastor que está movendo a igreja permite, ele só cresce. Pá. Eu cheguei em ministério para ministrar que todos os obreiros, toda igreja me conhecia. E o líder, apóstolo, e o pessoal sentava comigo e falava assim, toda a equipe, todos nós te assistimos. E pregamos aqui no altar que o Senhor prega. Na frente do líder, ele foi muito feliz. Ele falou, essa aqui, tudo discípula. Humildade. Isso é muito bom. E receberam muito visitação naquela igreja. Isso é muito importante. Tem pastor, não sei se você conhece, que sabe disso, que vai até em alguns eventos, mas não leva ninguém da igreja dele. Ele quer receber, quer passar e não quer nem divulgar a fonte. Nem divulgar a fonte que está recebendo. Fica mais difícil para ele, fica mais difícil. Porque se você dá os livros, dá a literatura, a literatura é muito importante. Dá acesso a ouvir. E as pessoas vê, os próprios membros olham para você. Eles te amam. E um pastor tem que entender que Deus dá a ovelha para o pastor e ponto final. Ele entrega o pastor para um rebanho, ponto final. Não tem como você fugir disso. Tem pessoas que queriam estar aqui, você não vai estar aqui de jeito nenhum. Você é para estar lá, ajudando seu pastor lá. E quanta gente, eu já cansei de falar isso. E elas têm um amor profundo para seus pastores. Amam. E elas viam o desejo, o crescimento do meu ministério. Eu falei, que coisa linda. Tem que ser assim. Entende? E só vai crescer. Porque aquilo que Deus te dá, ninguém te toma. Você está entendendo? É seu. E você não perde mais autoridade porque você está dando credibilidade a quem tem autoridade também. Muito pelo contrário, você recebe mais influência. Porque se eu te dou credibilidade a uma pessoa que tem autoridade, eu não estou perdendo a minha autoridade. Eu aumento ainda mais a minha autoridade. Se você prega no livro, e você está pregando, vamos supor, está pregando no púlpito, e fala o nome de uma pessoa, vamos falar lá de Reneville, fala um nome grande, Maurice Muller, né? Maurice Tirulus, diz isso, você usa a autoridade do que ele disse e ressalta ainda mais que seu conhecimento é correto. A sua autoridade aumenta. Por que eles citam nomes? Porque a sua autoridade aumenta, está confirmando que a autoridade das suas palavras está sobre a palavra de quem tem autoridade também. Isso é muito importante. Verdade. E qual é o segredo da revelação da oração em línguas? Isso aqui é coisa mais linda. É uma capa bonita. É uma capa linda, né? Por que eu escrevi esse livro? Porque Deus me deu tanta revelação da oração em línguas. Muitos anos orando em línguas. Após sem querer cortar, né? Que nem eu voltar. O Podercast 48, ele contou, até vai lá na playlist podcast completo e vai lá número 48. Você contou que antes mesmo de conhecer David Hobbs, conhecer outras pessoas que já orava em línguas. E orava muito. E orava muito. 18 anos de idade, eu orava muito em línguas. Mas sem saber. Sem saber o que era. Que dava poder, dava toda essa dimensão. Sem saber o que é isso. E eu tenho muita coisa pra falar. E tem algumas coisas. Eu falei assim, acho que eu vou ter que escrever, ou emendar depois, ou escrever outro livro. Mas o outro livro vou ter que criar uma dinâmica pra me ensinar ainda mais os mínimos detalhes sobre a oração em língua. Porque tem uns detalhes que eles fazem uma diferença extrema. Tem uns detalhes que fazem uma diferença extrema. E vamos falar com esses detalhes aqui. Só que tem aqueles assuntos importantes aí. Eu quero que você olhe aí o que você quer. Tem um aqui.
aqui no comecinho você fala da restauração da oração em línguas. Porque, no modo geral, a igreja é algo tremendo, mas muitos nem acreditam. Ainda não é suficiente. E até os que já oram em línguas não oram o suficiente. Ninguém ora o suficiente em línguas. Até nós. A gente ora, eu oro bastante, oro que eu tento o meu melhor. Mas o suficiente seria o quê? 1 hora por A dia? vida, todo tempo. Todo tempo. Paulo diz, eu oro em línguas mais do que todos vocês. O que significa isso? Pode pegar todo mundo junto que não vai orar em línguas igual eu oro. Pode juntar todas as minhas igrejas, ninguém, somando a hora de vocês aí, ninguém me ultrapassa. Porque ele mora, ele acho que ele dormiu orando em língua, acordou orando em línguas. Inclusive, aí teve uma época muito extraordinária, que eu tava com o pessoal no monte, a gente orava tanto em línguas, que você olhava o pessoal dormindo, eu e meus meninos dormindo, você olhava assim, ele tava dormindo, orando em línguas, e a boca assim, a minha mãe, eu dormindo. E eu olhava às vezes o menino lá orando em línguas, mas orava mesmo. Eu falei, cara, dormindo. A gente ora mesmo, ora. E aqui tem algo interessante que muitas pessoas perguntam sobre as línguas no meu canal, que diz assim, a língua é uma faculdade do espírito humano. Que tem no nosso canal, tem só podcast que nós realizamos e outros, e live falando sobre oração em línguas, mas um monte de gente fala, eu não recebi, tô anos, 10, 15, 5 anos. E você até citou um pouco lá no outro programa, todos podem orar em língua, né? Todo Sim, cristão. todos. E por que essas pessoas estão travadas? Vamos lá, vamos falar na Bíblia então. Primeiro a gente falou sobre restauração em línguas. Restaurando a oração em línguas. Por que eu coloquei esse capítulo? Porque eu observei algo. Né? Eu digo geral. Todos os líderes. Os profetas, apóstolos. Que parece que quem mais fala de oração em línguas é quem está começando com o ministério agora. Né? Ou que está crescendo no espírito. Não. O apóstolo Paulo, na dimensão que aquele homem estava, ele ensinou a igreja a depender profundamente desse dom. Ele ensinou a essência desse dom profundo. Judas 1:20, imagina a dimensão que ele já estava como um apóstolo extraordinário para ter a autoridade de escrever uma epístola para nós, o mundo hoje ler. Né? Imagina que dimensão que esse homem não vivia. E ensina para nós orarmos no Espírito Santo, edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aí o Senhor me falou, estão tratando o fundamento da oração em línguas como algo efêmero, sem muito valor, como se fosse dos bebezinhos. Ah, o Senhor falou para mim. Pô, aí Deus falou para mim assim, a sua obrigação como apóstolo e profeta é ensinar na igreja. Sempre vai e volte ao fundamento da oração em línguas. Porque igrejas que não ensinam, ministérios que estão tirando, que não dão valor ao fundamento da oração em línguas, eles estão contrariando o que a Bíblia diz e o fundamento apostólico. Porque a única maneira da gente permitir que o Espírito Santo tenha um acesso legal de uma forma mais profunda, ele possa contribuir conosco, nos ajudar, além das nossos mantos, além da unção, além do conhecimento que nós temos, a oração em línguas ela transcende isso tudo. Por mais que eu conheça sobre Deus aqui mentalmente, o que eu já recebi de revelação por experiência aqui no meu espírito e as transformações que eu já passei, elas não se comparam ao que ele é. Eu tenho uma limitação. E somente quando eu oro em línguas, eu oro o que está dentro da mente dele, eu oro no espírito dele. Nós somos limitados, nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos como orar como que vem. Mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, com línguas. Então, quando o Senhor falou isso para mim, e porque eu lancei esse livro, o Senhor falou assim, é necessário. E você vai crescer, vai acrescentar muito mais, e vai ensinar toda uma igreja e o meu povo a orar profundamente em línguas. Porque isso aqui é o fundamento, um dos principais fundamentos para a transformação e edificação da minha igreja. E eles estão tratando isso como se não fosse tão importante. Não fala nem em línguas no altar mais. Porque o nível de revelação de conhecimento que eles receberam, eles dão para o povo, isso é muito bom, mas o Senhor falou assim, isso é insuficiente, meu filho. Se só o conhecimento do homem fosse bom, se só aquilo que eu revelasse para você fosse suficiente, para você ensinar para as pessoas, não precisaria ter um dom de edificação. E a palavra edificando a vós mesmo, a palavra edificando-vos, epoikoidômio em grego, é construir sobre o fundamento que já foi colocado. E qual é o fundamento? Sobre a vossa santíssima fé, Jesus Cristo é o nosso fundamento de fé. Da onde veio tanta revelação sobre o apóstolo Paulo? Da onde veio tanta revelação na área primitiva? Porque eles oravam muito em língua e interpretavam o que o Espírito falava.
E porque hoje não existe é escasso o dom de interpretação pública. Por que, pastor Wilson? Por que está acontecendo isso? E o Senhor, porque os homens estão dependentes das suas unções. Eles são mais dependentes das suas unções, das suas estruturas, e acham que está tudo bem. Acham que isso vai transformar todo mundo. Não vai. Não vai. Porque Deus levantou o Dave Robson na época no mundo? Ele foi levantado por uma coisa específica. Ele era um operador de milagres extraordinário. E ele foi trago para... Ele falava da mesma coisa. Simples, a mensagem dele é simples. Mas tinha um poder de transformação, de convicção muito forte. Entende? Então por quê? Porque era necessário o povo voltar a isso. E o Senhor falou, me honre, você está me honrando quem eu sou. Nós estamos permitindo o Espírito Santo tomar primazia e liberdade de nos ajudar a sermos a nossa própria transformação. Existem muitos detalhes, logicamente, que eu tenho que falar sobre oração em línguas, tirar alguns exageros, alguns excessos, alguns enganos, e é falta de entendimento sobre isso. Nós temos que trabalhar muita coisa sobre isso. Isso demoraria um bom tempo antes de trabalhar. E podemos trabalhar. Podemos trabalhar profundamente sobre isso. E não é, pastor, isso não é pouco, é muito. É muito profundo. Não vem falar que a oração em língua não é profunda, porque ela é extraordinária. Você sempre vai aprender as dinâmicas dela e o Espírito vai te revelar. Eu amadureci, eu cresci, ele me revelou coisas extraordinárias sobre a oração em línguas. Então, restaurando o fundamento da oração em línguas é para quê? Porque o fundamento tem que ser colocado sobre todas as igrejas. Nós temos que dar ênfase à oração em línguas. ênfase. Temos que abrir e falar para o povo: ei, isso aqui não é só uma parte que se vai ou não vai. Isso aqui depende da vida, da tua transformação. Você precisa orar em línguas. Então tem muitos líderes que cresceram demais, mas falam um pouco em língua. Por que estão falando um pouco em línguas? Por quê? Porque eles não estão incentivando as massas. Agora é a hora. Leve o povo a orar no Espírito. Pierre Storm foi um grande pioneiro de avivamentos. Ele inclusive viveu nos avivamentos dos Estados Unidos, morreu com 100 e poucos anos de idade. O filho dele, Peter, acho que é Peter, Pedro em português, Storm. Eu acho que eu tinha 20 e poucos anos, eu não me lembro. Eu vi um vídeo e eu coloquei legenda, traduzi, estava em inglês. Ele dando uma entrevista num programa. Ele fala que o pai dele, antes da morte do pai dele, o pai dele era muito conceituado nos Estados Unidos, falou que ele entrou numa dimensão com o Senhor e o Senhor falou para ele: diga ao meu corpo, ao meu povo, que ore muito em línguas nos últimos dias, porque os ataques dos últimos dias serão severos sobre a mente humana, sobre o corpo. Será muita perversidade sexual na terra, e a forma deles vencer, eles vão ter que se renovar no espírito todo o tempo orando em línguas, para eles poderem vencer isso. Forte. Sabe, a gente trata aquela parte que os religiosos interpretam totalmente errada, interpretações equívocas, erradas, sobre a mente frutífera na oração em línguas. Eles não entendem, é para isso mesmo. A tua mente tem que ficar infrutífera, ou seja, ela não está produzindo nada ali, mas o teu espírito está produzindo, mas daqui a pouco a tua mente vai saber. E Paulo diz: ore para que você possa interpretar. E olha o que eu vou te dizer para o Senhor, e orar para que você possa interpretar o que você está falando em línguas, orando em línguas, não quer dizer que você vai receber na hora. E não quer dizer que você vai ouvir uma voz falando que você estava orando em línguas. Negativo. E eu ensino aqui sobre os segredos da interpretação de línguas. Nós recebemos interpretação de línguas. Os pensamentos de Deus vêm a nós. Deus renova novos pensamentos. A poluição da mente sai, novos pensamentos santos vêm. Ideias criativas. Eu começava a orar em línguas, eu começava a ter visões, novas visões, e ideias criativas dos livros, e vinha a revelação dos livros, e o meu espírito entrava na revelação. E ela vinha sobre o meu entendimento. Então quer dizer que no momento a minha mente está sendo frutífera, mas depois minha mente vai ser edificada, ela vai ser renovada, porque ela vai receber, ela vai saber. O que o meu homem interior já orou, o meu homem exterior ele vai saber, ele vai pegar. Então como é que eu pegava? Eu abria a Bíblia, eu estava lendo a Bíblia, eu não sabia, uma coisa estava escrita, eu ouvi o Espírito falar comigo: ore em línguas. Ore por 10 minutos, eu orava em línguas, eu ficava orando em línguas. Daqui a pouco eu olhava, eu lia de novo, uau, saltava o entendimento. Eu não precisava de dicionário para interpretar a palavra. O texto me vinha a interpretação do texto. Hoje eu tenho um rio disso sobre a minha vida. Eu ligo a Bíblia com um rio, é extraordinário. Eu podia ensinar um dia inteiro, todos os dias, a Bíblia. Tão extraordinário, tudo que eu vou ler é maravilhoso. Mas eu tive que começar, garimpando na minha terra, trabalhando com a oração em línguas. Ele é um dom de revelação, é um dom de edificação. E eu comecei a entrar nessas dimensões, eu comecei a aprender profundo sobre oração em línguas e começava a ler a Bíblia. E aprendi, e a interpretação das escrituras vinha para mim.
Como é que interpreta línguas? Através das escrituras. Eu interpretava línguas como? Sonhos. Eu orava, ficava 4 horas orando em línguas, no vizinho, antes de dormir. Aí eu ia dormir e começava todos os sonhos proféticos. Porque ele me revelava o que eu orava em línguas nos sonhos. É assim que vem a interpretação? É forte, né? Antes eu pensava que a interpretação só vinha na hora da pessoa interpretando o que estava orando em língua na hora. Negativo. Ó, pastor Wilson, olha só, interpretação. Tu tá orando em línguas? Senhor, aí Paulo diz, ore para que você possa interpretar. Senhor, me dê interpretação, me dê a revelação do que eu estou orando. Olha que segredo extraordinário isso aqui. Olha que incrível isso. Você acaba de orar em línguas, vamos supor que você se edificou uma hora. Aí de repente você fala, Senhor, eu quero interpretar isso. Aí como é que você faz? Senhor, você faz a tua oração, me dê a interpretação. Amém. Não tem mais que orar. Eu ainda vou falar mais segredos de interpretação. E aí? Ora em língua de novo. Ore mais um tempo em língua. Você orou por interpretação. Aí que tá o segredo do capítulo, colocando o coração na oração em línguas. Movendo o coração na oração em línguas. E você me pergunta, vai perguntar que agora tá... Temos que abrir pro povão. Tem que abrir esse negócio aí. Eles precisam saber. E Deus me deu uma graça pra falar sobre, pra convencer o povo profundamente e desejar esse negócio. Eu preciso orar em línguas. Porque é muito forte. Não, olha só, aí você ora pra interpretar em línguas e depois você volta a orar em línguas. Mas volta a orar em línguas. Não se preocupe. Ela vai começar a vir pra você. Ela vem. Na segunda? Na segunda etapa. Você tem que pedir a primeira. Você orou a primeira etapa. Você orou. Senhor, agora eu oro no meu idioma. Senhor, me dá a interpretação. Depois oro em línguas. De alguma forma sobrenatural, quando eu ensino, deixa eu entrar no ensino movendo o coração. Pra mim voltar aqui pra interpretação. Aqui vai te dar pra gente entrar, é legal aqui. Pode entrar. Movendo o coração na oração em línguas. Um dia eu recebi essa graça. O Senhor falou assim, filho, tudo que você pedir querendo em oração, receberá. Deleita-te o teu coração no Senhor, ele satisfará. Deleita-te no Senhor, ele satisfará o desejo do seu coração. E o Senhor falou, tudo que você pedir em oração crendo, receberá. Você pode pedir a mim. Você peça a mim. Na oração, quando no seu coração, aquilo que você quer. E ore em línguas em cima disso. Vamos dizer... Uma área que você quer e você Vamos dizer que eu estou precisando de um carro, simbolicamente. Senhor, Isso. preciso desse carro. Ore no Espírito. Aí eu peço com entendimento e depois eu oro em línguas. E depois ore em línguas. Mas primeiro tenha consciência que você está na presença. Eu sempre falo para pessoas, toda oração demanda oração efetiva, consciência da presença. Eu entro na presença, eu sei que está sobre mim. Eu estou ouvindo, eu estou vendo. Estou sentindo, eu sei que está ali. E eu converso com ele e falo, Senhor, me ajude nisso. E ore em línguas. Trabalhe em línguas agora. Pode falar com o Espírito Santo. Vai falar com o segredo da intercessão que eu falo, que eu já tive várias experiências com interpretação de línguas e intercessão. Por quem eu estava intercedendo, e o Espírito me guiava, ore para a pessoa e depois falava, ore em línguas por ela. É na pancada, é certeiro, cara. É certeiro. Não, isso, eu até convoco os pastores para fazer teste, para comprovar isso. Faz um teste. Pega uma ovelha que você está tendo um problema. Ore por ela e depois você ora em línguas. E fala, Espírito Santo, me ajude a orar por ela em línguas e desejo no seu coração. O que você quer por ela? E olhe para tu ver só. Se não dá certo. É forte. É forte. É que a gente não aprendeu as dinâmicas da oração em línguas. A gente aprendeu a orar em línguas. Mas não aprendemos a trabalhar com as dinâmicas dela. É igual um dom de cura. O dom de cura, você tem dinâmicas de ministrar ele. Pô, hora você assopra, hora você coloca a mão, hora você ora a distância, hora você dá uma palavra de conhecimento. É verdade, né? É. Hora você expulsa um espírito de enfermidade e a pessoa é curada. Porque existem dinâmicas no dom de oração em línguas diversas que você tem que aprender a trabalhar nas dinâmicas diversas dela. Do dom de línguas, como do dom, qualquer outro dom.